É um privilégio poder estar aqui para transmitir um pouco daquilo que nós aprendemos, mas também lançar um desafio que faz parte daquilo que nós aprendemos. Porque nós vemos que nesse mundo em que nós vivemos, nós temos tido realmente a invasão do feminismo. A nossa sociedade está saturada do feminismo. Então, nós, como mulheres, muitas vezes temos sido influenciadas por esses pensamentos, essas ideologias. E como foi bom voltar à palavra de Deus, ser guiadas pelo Espírito Santo naquele tempo de estudo individual e ver que o design divino de Deus foi excelente, lindo, encantador para nós mulheres. A identidade que nós temos em Cristo é uma coisa linda e a ser valorizada por nós e pelos outros, né? Então, essa feminilidade bíblica mostra que nós temos, como mulheres, um papel muito importante a exercer. E o propósito desse estudo foi que nós pudéssemos aprender e também abraçar o plano de Deus para nós mulheres, o plano maravilhoso que Ele tem para as nossas vidas, a nossa missão como mulheres. Também, outro propósito foi refletir a beleza e o coração de Jesus Cristo por onde andarmos. Outro propósito. Terceiro, e é sobre esse terceiro que eu vou falar mais tarde, passar conscientemente, intencionalmente o bastão da verdade para a próxima geração, para as nossas filhas, para aquelas mulheres que Deus coloca no nosso caminho. E orar fervorosamente pelas nossas famílias, nossas igrejas, país e pelo mundo. Então, esses são os propósitos do estudo que nós fizemos. Os homens foram criados, nós aprendemos aqui, né, que foram criados para ser líderes. Eles deveriam refletir a força, o poder, o amor e o autossacrifício do Senhor Jesus. E nós vamos ver depois por que as mulheres foram criadas. Porque elas foram criadas para refletir a sensibilidade, a graça, a beleza da noiva que Jesus deu a sua vida para redimir. Os dois foram criados para um casamento. E esse casamento foi criado para refletir a aliança e a união de Cristo com a sua noiva, a igreja. Os dois foram criados por Deus e têm valor igual, mas funções diferentes. A mulher não é inferior ao homem, mas tem uma função diferente do homem e tão importante quanto a função dada ao homem. Tanto que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Ele criou o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. E entre todos os animais, ele não viu alguém que fosse idôneo para ajudá-lo na sua tarefa de cuidar de toda a natureza. Então, Deus criou a mulher para completá-lo, para ser uma ajudadora. Então, em momento algum, Deus falou, ela é inferior, ela é igual ao homem, mas não no sentido de ser igual, como nós pensamos, mas no sentido de ter o mesmo valor, tem o mesmo valor do homem, mas uma função totalmente diferente. Então, a mulher traria ao relacionamento a suavidade, um espírito responsivo e acolhedor, a capacidade de criar laços afetivos profundos e de nutrir vidas. Essa foi a função da mulher. Um precisa do outro. Então, depois que Deus criou a mulher, Ele olhou e viu que tudo era muito bom. Então, o plano de Deus realmente era perfeito. Mas nós sabemos que o pecado entrou no mundo. O design divino tão lindo e tão perfeito foi se contaminando e foi gerando competição, foi gerando rejeição, foi gerando uma confusão na identidade e a famosa guerra dos sexos, né? Então nós falamos muito sobre isso, sobre os conflitos que surgem
por causa do pecado. Muitas vezes a mulher quer culpar o homem quer culpar a mulher, mas na verdade o pecado veio e corrompeu tudo que Deus havia planejado. Mas não vou falar mais sobre todas as coisas que nós aprendemos, porque demoraria muito. Mas fui convidada para falar sobre o terceiro propósito do nosso estudo, que foi passar para frente, ou mulheres impactando as gerações futuras, sendo mulheres de acordo com o design divino. Então, esse é o assunto que vou falar nessa noite. Então, nós vamos ver na palavra de Deus, podem abrir suas Bíblias, em Tito, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, de 3 a 5. E aqui nós vamos ver como fazer isso, como podemos, como mulheres, impactar as gerações futuras, sendo mulheres de acordo com o design divino. Então, Tito 2, de 3 a 5, diz o seguinte: as mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Então, nessa carta, Paulo ensina a Tito que ele deve ensinar a todos os grupos da igreja, aos homens mais velhos, aos homens mais jovens, às mulheres mais velhas, aos escravos, mas ele não falou de um grupo, ele não falou, ensine as mulheres mais jovens. Sabe por quê? Essa tarefa foi dada às mulheres mais velhas, não aos anciãos, não às outras, mas às mulheres mais velhas. O motivo é que naquela época, no início da igreja, muitas mulheres se casavam muito jovens e não tinham tido modelos, exemplos para seguir, não sabiam como viver uma vida cristã. Mas a verdade é que hoje em dia nós ainda precisamos desses exemplos, porque em nossas igrejas muitas mulheres vêm a Cristo de origens não crentes ou até pagãs e precisam de alguém que exemplifique, que mostre, que ensine o que é ser uma mulher verdadeira. Então, quem são essas mulheres mais velhas? Algumas aqui podem levantar a mão e dizer, eu. Então, no contexto aqui, eu creio que se refere àquelas mulheres que já passaram da idade fértil ou que já tiveram experiência em criar filhos, certo? Então, essas mulheres têm essa grande responsabilidade, essa tarefa de ensinar as mais jovens. Então, sabe que essas orientações dadas pelo apóstolo Paulo para as mulheres mais velhas são importantes. Nós nos tornamos, como mulheres mais velhas, um tipo de mãe espiritual para ajudar aquelas mulheres mais jovens. E aqui ele não está falando de uma mulher que tem certo dom, certo talento, mas está falando do caráter dessa mulher, da sua maturidade espiritual. Então, elas têm várias características. Aqui, então, nós vamos destacar as que foram faladas aqui. O comportamento reverente, palavras edificantes, autocontrole, tudo isso, características das mulheres mais velhas. Então, elas não podem falar uma coisa e fazer outra, O seu comportamento tem que corroborar a sua exegese ou as suas palavras, aquilo que elas falam. Essas mulheres já devem ter aprendido a controlar a sua língua, a ancorar as suas emoções na verdade e não querer inventar uma verdade ancorada nas suas emoções, já devem ter aprendido a ceder em amor àqueles que estão em autoridade sobre ela. Elas não são perfeitas, isso não diz aqui, mas pela graça de Deus, elas têm sido fiéis.
As mulheres mais velhas e piedosas devem ter aprendido a lidar com questões de autoestima, de insegurança, porque elas já aprenderam que a sua segurança está em Deus. Elas já aprenderam que Deus é quem dá valor a elas. Então, é algo que as mulheres mais velhas já devem saber para poder passar para as mais novas. Então, diz aqui o texto: as mulheres mais velhas devem ser reverentes na sua maneira de viver, que caracteriza uma vida de santidade, uma conduta de santidade. A Bíblia fala: sede santos, porque eu sou santo. Então, essa deve ser a nossa meta. E a nossa santificação vai sendo trabalhada dia após dia. Então, quanto mais tempo temos com Cristo, a nossa conduta deve mostrar isso. Então, ela é devotada ao Senhor, rejeita as tentações mundanas, é fiel à sua família, generosa com os estranhos, humilde no serviço e compassiva com os aflitos. Ela tem verdadeira piedade, coloca a santidade em prática na sua vida diária. Então, a mulher mais velha deve ser reverente, mas também diz que não devem ser caluniadoras, ou em nossas palavras atuais, fofoqueiras, né? As mulheres não devem ser fofoqueiras. Então, ela não vai ficar repetindo histórias que venham a prejudicar outra pessoa, repetindo boatos, meias verdades para destruir a reputação de alguém. Então, isso, eu acho que às vezes é até dado esse alerta às mulheres mais velhas, porque depois de terem seus filhos criados, às vezes sobra mais tempo, né, para se dedicar à conversa fiada, e talvez isso aí se degenere em fofoca. Talvez tenha um bom motivo, né, dele alertar as mais velhas a não serem fofoqueiras ou caluniadoras. A mulher piedosa também não vai participar quando outras pessoas estão fazendo fofoca, né? Então, ela manterá as informações pessoais que alguém compartilha com ela ali mesmo, guardadas. E tem um provérbio, Provérbio 11:13, que diz: o mexeriqueiro revela segredos, mas o fiel esconde o assunto. Então, parte também muito importante da mulher mais velha, que é apta a ensinar as mais jovens. As mulheres mais velhas não devem ser escravizadas ao vinho. E aqui nós vemos assim uma referência à bebida alcoólica, que vai e mexe com nossa capacidade de perceber a realidade, de viver, realmente de experimentar a vida, e muitas vezes é uma fuga da realidade. Isso foi falado naquele tempo, mas quantas coisas mais nós temos hoje, né, que impedem a mulher de realmente estar focando em sua vida cristã, em sua vida espiritual. Então, não só as drogas ilícitas, mas muitas vezes as mulheres vão tomar um remédio para depressão, ansiedade, toma, fica viciada ao ponto de não conseguir discernir o que é real e o que não é. E muitas pessoas usam também o entretenimento, né, como uma fuga da realidade. Olha, já vi pessoas que, de tão separadas que estão da realidade, se pegam orando pelos personagens de novela, né? Então, isso é uma fuga à realidade. Então, a mulher temente a Deus não pode se associar com esse tipo de coisa. Então, se a mulher está usando seus dons espirituais para edificar os outros e tudo, ela não precisa fugir da realidade, né? Ela não precisa. As mulheres mais velhas devem ser mestras do bem ou capazes de ensinar o que é bom. E a palavra bom nós podemos aí incluir belo, puro, nobre, excelente, honrado, tudo que é bom. Então, como vemos, foram as mulheres mais velhas e não Tito que iriam ensinar as mais jovens a serem verdadeiramente belas. Então, essa instrução vem não por meio só de palavras, mas de ações, né? Então, as mulheres mais velhas têm que chamar de bom o que é realmente bom. A nossa sociedade agora está chamando o que é mal de bom, mas nós, mulheres mais velhas, temos que chamar bom o que Deus chama de bom. Também devemos ensinar que o que Deus designou
para a mulher é bom, não que é ruim, que é escravidão, como diz o pensamento prevalente hoje em dia. E também compartilhar de forma prática o que diz a palavra de Deus, como renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver uma vida sóbria, reta e piedosa na presente era. Nós temos que influenciar a nossa presente era e as gerações futuras. Olha algumas palavras que o apóstolo Paulo usa para descrever esse tipo de ensino: instruir, repreender, treinar, declarar, exortar, lembrar, insistir, fazem parte dessa tarefa de ensinar. Então, poucas mulheres, vamos dizer, que têm os dons espirituais para ficar em frente e dar uma aula sobre isso, mas todas nós podemos nos relacionar com as mulheres mais jovens e através de ações, de conversas, de falar da palavra de Deus, compartilhar juntas. Isso se chama de discipulado, e essa é uma tarefa das mulheres mais velhas. Então, para que tudo isso? Por que essas mulheres mais velhas são chamadas a esse ministério? Para ensinar as mulheres mais jovens. E quem são essas mulheres mais jovens? A palavra, nesse contexto, refere-se a todas que são mais jovens e aquelas que são mães com filhos a criar, ou sendo criados em casa. Então, as mulheres devem ensinar e levar as mulheres mais jovens a desenvolverem algumas características que são enumeradas aqui no texto. Agora, as jovens também devem ser humildes e desejar desenvolver essas características. Porque o que acontece? Muitas vezes o orgulho atrapalha. Na nossa sociedade, muitas vezes a idade não é valorizada, né? A juventude, sim. Então, às vezes, muitas coisas são desprezadas, né? Então, as mulheres mais jovens também têm que ter humildade e o desejo de querer desenvolver as características. Então, nós sabemos que muitas vezes as mulheres mais jovens esperam, talvez, ser convidadas por alguém, uma mulher mais velha, mas não precisa esperar não, viu? Vocês podem observar e podem procurar uma mulher mais velha e dizer: eu quero aprender com você, né? Então, a palavra de Deus realmente fala desse tipo de interação intergeracional, né? Que é muito importante. E tanto a mulher mais velha também pode aprender muito com a mulher mais jovem a respeito das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Que quando a gente tem filhos em casa, a gente fica por dentro. Depois que os filhos vão, muitas vezes a gente perde um pouco aquele contato imediato, mas as mais jovens podem ajudar com isso. Outra coisa, assim as mulheres mais velhas também podem ensinar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos. Então, esse amor aqui não é um amor romântico, que é muito maravilhoso, é muito bom, né? E tem um lugar maravilhoso no casamento. Mas aqui nesse texto está falando do amor, amizade, profunda amizade com o marido. Então, nosso melhor amigo deve ser nosso marido, né? E nós precisamos também ser a melhor amiga do nosso marido. Agora, muitas vezes o amor começa com a forma em que nós pensamos sobre os nossos maridos. Se tudo que pensamos é nos seus defeitos, nas queixas que nós temos dele, naquilo que ele não faz do jeito que a gente quer, nos seus maus hábitos, né? Então, na verdade, isso não vai gerando esse tipo de amor. Mas como é que podemos mudar isso? Começando sempre agradecendo a Deus por ele e pensando sobre suas necessidades e como você pode ir de encontro a elas, pode atender essas necessidades. Então, esse tipo de amor requer tempo juntos, requer passar tempo compartilhando pensamentos, sentimentos e, acima de tudo, a palavra de Deus. A Bíblia ensina, como já falei, que o relacionamento entre marido e mulher, ele deseja que retrate o relacionamento entre Cristo
e a igreja. E isso foi falado muito no nosso estudo. Como é importante que a gente perceba que o nosso relacionamento como marido e esposa deve retratar o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Então, nós vemos aqui que o marido deve modelar a liderança amorosa e sacrificial de Cristo, e a esposa deve modelar a alegre submissão oferecida livremente pela igreja. Deve ser nesse mesmo sentido. Esse tipo de liderança não é sinônimo de tomada de decisão unilateral. De fato, em um bom casamento, a liderança consiste em servir, em assumir a responsabilidade de estabelecer padrões de interação que honrem tanto o marido quanto a mulher. E essa autoridade não tem tanto a ver com direitos quanto responsabilidade. Ele se torna responsável em cuidar, em zelar, em defender a sua família. Agora, o fato de que isso tem que ser ensinado mostra que não é tão fácil assim. Senão, seria uma coisa natural, não precisava ninguém ensinar para ninguém. Mas o fato é que homem, mulher fala a língua de mulher. São duas línguas diferentes, né? Então, assim como você às vezes vai num lugar e não consegue entender, por exemplo, o alemão, então às vezes você não consegue entender homem, a língua homem. E o homem às vezes não consegue entender a língua mulher. Então, pensa diferentemente sobre as coisas e valoriza certas coisas também de modos diferentes. Então, adicione a essa mistura, que já faz parte, o egoísmo natural de cada um de nós. Cada um de nós é egoísta, pensa, a tendência é pensar no que nós queremos, e isso gera conflitos sobre prioridades. Então, nós podemos, mesmo assim, amar um ao outro, e esse tipo de amor pode crescer ao longo da vida. Quanto mais aprendemos, quanto mais valorizamos, então esse amor vai crescendo ao longo da vida. Então, nós aqui temos 50 anos, né? Então, muita coisa nós aprendemos já nesses 50 anos. Demos muitas cabeçadas, né? Fizemos coisas erradas também, mas pela graça de Deus, né? A gente vai aprendendo quando a gente se coloca realmente nas mãos de Deus. E é isso que as mulheres que têm mais experiência um pouco podem passar para as mais jovens. Outra coisa, as mulheres mais velhas devem ensinar a amarem seus filhos. Agora, independentemente deles terem nascido de você, ser adotado por você ou estar sob os seus cuidados, então as crianças precisam receber de você, de nós, o amor. Isso vem muito naturalmente para as mães, né? Fácil amar, mas nem sempre é fácil. Às vezes, né, pela falta de obediência, eles nos levam a querer arrancar os cabelos, né? Mas nós devemos amar os filhos, porque a Bíblia fala em Salmo 127:3 que os filhos são presente e são recompensa. Então, também temos que lembrar disso. Então, naquelas horas mais difíceis, nós temos que lembrar, esse é o meu presente, esse é o meu presente. Agora, eles devem ser realmente uma bênção nas nossas vidas. E a Bíblia nos dá muitos conselhos em como criar os filhos, e as mulheres mais velhas também podem dar muitos conselhos, aquelas que já criaram seus filhos, que têm seus filhos tementes a Deus, podem ensinar. Então, a mulher, além desse amor, ela tem que saber o que é verdadeiramente esse amor. Não significa fazer todas as vontades, não significa fazer tudo como ele gostaria e nem como a sociedade aprovaria. Criar os filhos tem que ser baseado no padrão de Deus, não da sociedade. Porque se formos basear a criação de filhos naquilo que hoje o nosso mundo fala, nós não vamos ter filhos criados no temor de Deus. Nós vamos ter filhos egoístas, pensando só em si e querendo que seja tudo do jeito deles. Então,
nós precisamos até memorizar 1 Coríntios 13, aquela definição de amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a importância de criar os seus filhos nos caminhos do Senhor e no amor de Cristo, discipliná-los com sabedoria, treiná-los no caminho que devem seguir. Em Deuteronômio 6, de 5 a 7, fala como isso deve ser feito, né? Diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos. Quando? Delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Assim ensinamos nossos filhos. Então você deve rejeitar todos os ensinamentos egoístas desse feminismo que nós temos hoje em dia tão arraigado nas nossas famílias e sociedades, permeiam nossa cultura mesmo, essas ideias. Então, primeiro amor não é você, essa vida não é sobre você, como pregam as feministas, né? Busque a sua realização, se conheça e busque aquilo que te faz feliz. Não, primeiro amor deve ser Deus. Se você é casada, segundo amor, seu marido. Terceiro amor, se você tem filhos, seus filhos. E depois vem você. Bem contrário ao que nós ouvimos por aí, né? Que nós precisamos buscar a nossa felicidade e a nossa realização. A família vai perdendo a sua relevância nesse contexto. Então, muito importante. Com todas a confusão cultural sobre questões relacionadas a gênero, isso aqui eu vou fazer uma parte para aquelas que têm filhas mulheres, né? Então, nós podemos ser tentadas a entrar em pânico ao criar nossas meninas, né? Mas não devemos vacilar ao seguirmos o plano bíblico para a criação de filhas. Nós não podemos também ficar de olhos fechados, ser apáticos, pensando que um lar cristão e envolvimento na igreja vacina as nossas filhas contra o feminismo. Vamos ficar bem alertas, nós temos que estar atentas para o que elas estão ouvindo em todos os outros lugares e temos que ser bem claras ao ensinar a feminilidade bíblica, para que elas não sejam confundidas pelo feminismo. Então, nós precisamos arrancar as ervas daninhas, né, do feminismo, porque nós plantamos as coisas boas, mas as ervas daninhas podem crescer, não são coisas que nós plantamos, né? E quando nós plantamos, nós nem sempre vemos se estão crescendo, se vão realmente produzir, mas mesmo assim nós regamos, nós cuidamos, né? Para que um dia, se não desistirmos, então aquela planta germinará, será uma bela planta, uma vida consagrada ao Senhor. Então, a fé é o que vai nos sustentar, né? Temos que confiar que em Deus é que vai trazer o crescimento. Nós vamos fazer a nossa parte e depois confiar, orar, porque Deus vai trazer o crescimento. E Ele promete que vamos colher se não desistirmos. E para não desistir, nós temos que lembrar que a cultura pode mudar, ela pode sempre estar trazendo novas mensagens contrárias, mas a palavra de Deus permanece para sempre e nós podemos nos ancorar nela. Outra coisa, as mulheres mais jovens têm que ser ensinadas a ser equilibradas. Isso simplesmente quer dizer estar no controle racional dos seus impulsos e paixões, ser prudente, equilibrada, discreta e autocontrolada.
Isso em contraste à tolice, o emocionalismo, a indiscrição e a imaturidade e egoísmo. Então, o nível de equilíbrio será revelado através de nossas palavras e ações. Então, tudo isso, as emoções não podem correr soltas e carregar a gente atrás. Temos que ter autocontrole, nos basear nos princípios eternos de Deus. As mulheres mais jovens devem ser puras, as mulheres mais velhas vão ensinar isso. Então, isso se refere à pureza moral e sexual. Refere-se a um bom senso de modéstia e pudor, um saudável senso de pudor, em tudo, em palavras, ações, no vestir. Então, as mulheres não podem se ocupar com aquelas coisas que alimentam sua imaginação, com relacionamentos ilícitos, coisas que a gente vê na TV, que lê, que ouve de outras pessoas. Não podemos alimentar nossas mentes com isso e precisamos aprender, né? E, com mulheres mais velhas, ensinar. Então, as mulheres mais jovens podem cultivar a beleza interior, aquela beleza, né, de um espírito manso e tranquilo, que se adorna com roupas decentes e com boas obras. A palavra de Deus fala, né? As mulheres mais jovens devem ser eficientes no cuidado do lar. Agora, aqui, isso aí é uma coisa que deixa as feministas loucas. Porque o lar é escravidão para elas. O lar é escravidão. Ensinar as mais novas a serem boas donas de casa, a cuidar do seu lar, mas esse é o desenho, o design de Deus para nós mulheres. Então, a mulher pode trabalhar fora, sim, mas a sua prioridade, primeira coisa é cuidar da sua casa e da sua família. Então, o trabalho pode ser feito, mas o momento que não está sobrando nada para os filhos, para o marido, então é tempo de reorganizar a agenda, é pedir a sabedoria de Deus para reorganizar a agenda, porque essa é a vontade dele, ele vai nos ajudar se nós pedirmos. Então, essa ênfase é que tem que ser dada, porque o lar é nossa primeira responsabilidade, antes do trabalho e outras coisas que pode ocupar o nosso tempo. O lar é um lugar onde a mulher pode realmente demonstrar seu amor pelo marido, pelos filhos, e se não temos esse cuidado, então não vai sobrar nada para eles, não podemos investir. Como vamos impactar a geração futura se não estamos dando o tempo devido ao nosso lar? Então, nós não podemos nos deixar enganar pela retórica feminista, porque o lar não é um lugar de escravidão. O papel da mulher que Deus planejou não escraviza. O que escraviza é o pecado. E se libertar de Deus e de seus preceitos, seus padrões para a sua vida, isso sim que vai tornar você escrava do pecado. Então, não se deixe levar pela conversa. Provérbios 14:1 diz uma coisa muito importante: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola ou a insensata a derruba com suas próprias mãos. Então, pergunte-se a si mesmo: você está construindo ou destruindo a sua casa? As mulheres mais jovens devem ser bondosas, isso para todo cristão, né? Mas as mais velhas podem ensinar o que isso significa para atender às necessidades da família, para servir aos vizinhos, aos outros que entram na sua casa. Então, é papel da mulher mostrar bondade e ser realmente aquela que é conhecida como uma mulher bondosa que reflete o caráter de Deus. Agora, essa aqui pega fogo. As mulheres mais jovens devem aprender com as mais velhas a serem submissas a seus maridos. Então, isso realmente vai completamente de encontro à nossa cultura atual. Irrita demais a multidão feminista, irrita mesmo. Então, elas rejeitam a sabedoria de Deus em troca pela sua própria sabedoria, como Eva. Eu acho que Eva foi a primeira feminista, né?
Ela trocou a sabedoria de Deus, que diz, não coma, e trocou pela sua própria, deu ouvidos àquilo que estava sendo falado a ela. Trocou dizendo, não presta atenção naquilo que Deus falou, não, porque não vai acontecer o que Ele falou. Então, isso é o que está acontecendo hoje. A mensagem feminista está rejeitando a sabedoria de Deus e trocando pela sua própria sabedoria. Agora, essa submissão não é, como dizem, servir de capacho, né? Não é nada disso. Não significa ser uma serva ou nunca poder tomar a iniciativa em nada. Pelo contrário, significa viver com amor sob a liderança de seu marido voluntariamente. Aí é que está, voluntariamente. Então, a esposa tem que se colocar sob essa autoridade do seu marido voluntariamente. Deus colocou a responsabilidade da liderança sobre os ombros do marido. Ele vai prestar contas do seu papel, né? O pecado corrompeu a humanidade de modo que os homens, muitas vezes, o que eles fazem? Abdicam sua responsabilidade. E o que as mulheres fazem? Usurpam, chegam lá, né, e tomam as rédeas. Mas a mulher temente a Deus deve desejar manter a ordem dada por Deus. Então, isso quer dizer que muitas vezes vamos ter que controlar nosso orgulho, encorajar os maridos e segui-lo, mesmo que às vezes o marido não corresponda, não esteja seguindo, fazendo o seu papel designado por Deus. Agora, vão ter algumas exceções, né? Se o marido está mandando você ir contra os princípios de Deus, isso é outra coisa, mas no dia a dia, né? Porque 1 Pedro diz que mesmo se o seu marido não for crente, 1 Pedro 3, 1 e 2 diz, mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos, sem palavra alguma, pela conduta de sua mulher, ao observarem sua conduta pura em temor. Então, lembre-se, nossa primeira lealdade é com Deus, né? Então, quando nada está ferindo os princípios divinos, nós podemos realmente nos submeter. Agora, por que tudo isso aqui é tão importante? Por que ele falou tudo isso? Como devem ser as mulheres mais velhas? O que elas devem ensinar às mulheres mais jovens? Está na última parte desse texto. Por que tudo isso? Para que não se fale mal da palavra de Deus. Olha só, porque para que a palavra de Deus não seja desonrada. Então, a honra da palavra de Deus está em jogo com tudo isso. A honra da palavra de Deus. Isso é para deixar os falsos mestres sem chance de atacar a fé cristã. Porque um cristão, quando faz o mal ou deixa de fazer o que é certo, o que acontece? Desonra a palavra de Deus diante de todos, né? Então, os não cristãos julgam a veracidade da mensagem do Evangelho pela vida daqueles que afirmam crer e seguir a Cristo. Olha a responsabilidade. Isso não apenas para as mulheres, né? Para os homens também, para todos nós que professamos Cristo. Então, que importância, né? É a gente estar obedecendo a Deus e glorificando a Deus, que foi uma coisa também muito, muito falada no nosso estudo, que o nosso propósito é glorificar a Deus em tudo, né? E falamos especificamente nessa questão do papel da mulher. Então, se você se encaixa no papel de mulher idosa ou mulher mais velha, faça a si mesma as seguintes perguntas. Você exibe as qualidades destacadas nesse texto? Você está encorajando as mulheres mais jovens em suas várias responsabilidades e ajudando-as a desenvolver um caráter piedoso? Você está ensinando o que é bom?
Essas são as tarefas, né, as coisas que são faladas às mulheres mais velhas. Se não, o que está impedindo de manter as prioridades que o Senhor colocou diante de você? Pense nisso. O que está impedindo você de ser ou fazer essas coisas? Então, defina um plano de ação para superar esses obstáculos. Se você se encaixa na descrição de uma mulher mais jovem, pergunte-se a si mesmo: você está trabalhando para desenvolver essas características na sua vida? Você desenvolve relacionamentos com mulheres mais velhas e piedosas para aprender esses traços de caráter e ser encorajada neles? Se não, seja humilde e trace um plano de ação para fazê-lo. A honra do nosso Senhor está em jogo. Então, sabe que tudo isso que nós falamos é para que as gerações futuras sejam impactadas, porque se nós não passarmos adiante o bastão da verdade, não passarmos adiante os ensinamentos, né, do Senhor, o que eles vão aprender? Eles vão ouvir todas as outras coisas de todos os outros lugares. Então, cabe às mulheres exercer esse papel, esse chamado, essa missão que Deus nos deu. Então, eu oro que Deus levante muitas mães espirituais, né, depois desse estudo, para ensinar as mais jovens, e que as mais jovens realmente procurem, busquem aprender, porque muitas vezes nós aprendemos melhor através de exemplos, né, do que de só estudar. Precisamos muito de exemplos também. Então, que Deus nos abençoe a ser esse tipo de mulher, para que possamos impactar as gerações futuras.